Imagina você dirigir por uma estrada escura, cheia de curvas e você não tem farol nenhum para conseguir iluminar aquela estrada para você. Visualiza isso com clareza na sua mente. É assustador ou não passar por uma estrada nessa condição? Pois é isso que muitas pessoas estão fazendo com a vida delas quando elas não dominam a arte de ter uma comunicação poderosa e influente. A comunicação é muito mais do que simplesmente falar. A comunicação é como se fosse um mapa que te guia e te ajuda a conseguir chegar nos seus principais objetivos na sua vida. Seja conseguir a carreira que você tanto sonha, seja conseguir ter um relacionamento saudável de longo prazo, seja conseguir ter amigos e pessoas genuínas e que gostam de você por perto. E é por isso que sim, essa é uma habilidade importante que você tem que aprender, estudar e dominar. Desde conquistar aquele seu emprego dos sonhos até conseguir um relacionamento saudável, a comunicação é a cola que une todos os aspectos da sua vida. Então, nesse vídeo aqui eu quero te ensinar como é que você faz para ter uma comunicação poderosa, falar e ser ouvido, persuadir, encantar e ganhar a atenção das pessoas a partir do que sai da sua boca. Eu posso dizer com propriedade que uma das coisas que mudou minha realidade foi eu ter desenvolvido uma comunicação muito poderosa. Foi a habilidade de aprender a conseguir cativar as pessoas através do que sai da minha boca que fez com que eu conseguisse ir para novos patamares na minha vida. E deixa eu te falar, existem algumas coisas que você consegue aplicar a partir de hoje que você vai conseguir ver na prática. Você se tornando uma pessoa mais persuasiva, uma pessoa mais cativante, você ganhando mais atenção das pessoas. Eu vou te passar essa lista agora, anota, aplica cada uma delas ainda hoje, que você já vai começar a ver o resultado na sua vida. Primeira coisa, tom de voz. Aprenda a usar o tom certo no momento certo. E principalmente, aprenda a oscilar nesse tom de voz. Um erro que muitas pessoas podem cometer e não ter consciência disso é ter uma comunicação em monotom. A pessoa sempre está falando naquela tonalidade específica. Tem uma coisa que se chama senoide. Depois eu sugiro que você pesquise isso no Google ou usando o ChatGPT e etc. Uma coisa que você tem que saber, até música não é em uma única frequência. Ela precisa oscilar entre os momentos que tá em um BPM específico, em uma velocidade específica, em uma batida específica, para depois ir para uma parte mais ritmada da música, depois voltar para uma parte mais tranquila e ir oscilando dessa forma. Na sua comunicação é a mesma coisa. Quando você fala em um único tom, você fala com monotom. Então a pessoa fala desse jeito e ela sempre tá falando tanto na mesma velocidade, tanto com o mesmo tom de voz e as coisas não mudam de forma alguma. Você entedia as pessoas quando você tá comunicando. Isso é muito importante de você entender. E é como se fosse uma dança de valsa. Conforme você vai praticando, você vai aprendendo a como que você consegue dançar essa dança da forma mais fluida possível, para você conseguir ganhar a atenção das pessoas e fazer com que a sua mensagem entre no coração delas de forma muito mais poderosa. Então a primeira dica para você, se você tem a comunicação em monotom, sempre tá num tom específico, começa a prestar mais atenção nisso, começa a oscilar mais quando você estiver comunicando, para tons mais altos, você falar mais alto de forma mais empolgada ou você falar mais devagar. E aqui já vai entrar a segunda dica que eu tenho que dar para você, que é complementar a essa, que é a velocidade que você fala as palavras. Tem duas formas de você comunicar, falando de forma rápida, de forma apressada e etc. E você falar de forma um pouco mais lenta, um pouco mais tranquila. Cada pessoa vai ter o seu jeito de conseguir comunicar, cada pessoa vai ter seu jeito de conseguir externalizar aquilo que quer falar. Mas o ideal é você ter esses dois músculos muito bem trabalhados, tanto quando você precisar ter uma comunicação mais lenta, tanto quando você precisar ter uma comunicação mais rápida. E você consegue usar isso em falas específicas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você quer falar alguma coisa e você quer tirar o peso daquela palavra, você pode falar de forma rápida. A pessoa vai conseguir absorver aquela informação, mas não vai ser uma informação pesada na mente dela. Por exemplo, pra você comprar essa pizza aqui é apenas R$50. Agora, se você quiser deixar aquela palavra ou aquela frase de forma mais pesada para que a pessoa preste mais atenção, dê mais ênfase naquilo, é só você inverter. Ao invés de você falar mais rápido, você fala mais devagar, mais lento, mais preciso. Então, essa pizza em específico, ela custa R$50. Conseguiu perceber a diferença? Então, esse é um ponto importante. Você tem que oscilar tanto no tom da sua voz, como é que você vai falar durante os momentos específicos e saber sempre estar oscilando nos tons e também sempre estar oscilando na velocidade da sua voz. Terceira coisa que vai deixar a sua comunicação muito mais poderosa é você saber usar de forma bem estratégica as pausas durante a fala. Tem algumas coisas que podem fazer com que a pessoa que está te ouvindo sinta insegurança nas suas palavras quando você estiver comunicando. Uma dessas coisas é você falar em monotom. Outra dessas coisas é você falar de forma rápida. E a terceira coisa é simplesmente você não pausar na hora
hora que você estiver falando. Você simplesmente falar e colocar frase em cima de frase, ideia em cima de ideia e você simplesmente não parar de respirar. Ou então, nos momentos que você tem que ficar em silêncio, você colocar maneirismo. Já viu aquela pessoa que sempre tá falando e quando chega no momento de colocar uma pausa, ela fica e é que talvez, sabe? Toma cuidado com isso. É importante você conseguir sentir inclusive essa segurança quando você estiver se comunicando de colocar essas pausas na sua fala, porque isso, quando você faz da forma mais inteligente possível, você consegue transmitir uma confiança muito grande naquilo que você está falando. Quarta coisa, esse daqui eu gosto de usar muito, histórias e analogias. Você consegue tornar qualquer assunto complexo que é difícil de entender na cabeça de alguma pessoa em algo extremamente simples que ela consegue aprender e capturar muito rapidamente, talvez instantaneamente, simplesmente transformando aquela ideia em uma analogia ou em uma história. Sempre que você quiser passar um conteúdo difícil, ensinar um conteúdo difícil, explicar uma coisa difícil para alguém, pensa em como é que você consegue encaixar uma analogia naquilo que você está falando. Então, por exemplo, eu poderia ficar minutos e minutos explicando para uma pessoa que não tem problema ela sair um final de semana ou outro para conseguir curtir com os amigos, talvez beber um pouco de cerveja se ela gosta, ir para uma balada, curtir um pouco. Mas se ela fizer isso todo final de semana, se ela tiver isso como algo que faz parte do lifestyle dela, que ela não vive sem, e que ela precisa estar ali sempre bebendo, curtindo, farreando, vai ser uma coisa que não vai ser boa para ela, vai atrapalhar ela nos negócios, vai atrapalhar ela no foco dela. Eu posso fazer essa explicação gigante, ou eu posso usar uma simples frase. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Se você dosar da forma errada, sair pra balada, o que era pra ser um remédio pra você, que ia te ajudar a ter mais saúde mental, vai ser um veneno que vai te atrapalhar em todas as áreas da sua vida. Conseguir matar a charada. Consegue entender como é que fica muito mais poderoso quando eu utilizo uma analogia pra conseguir explicar aquilo? Isso é uma coisa muito poderosa pra você aprender. Outra coisa que vai agregar demais na sua comunicação é sua linguagem corporal. Você aprender a se comunicar com o seu corpo e passar uma mensagem com o seu corpo. Se você tiver uma comunicação corporal muito poderosa, você vai aumentar em umas 10 vezes a sua habilidade de conseguir se conectar com uma pessoa, de fazer ela cativar muito mais a mensagem que você tem para passar. Então, qual que é a ideia com relação à linguagem corporal? A ideia é você usar sempre gestos abertos. Então, de preferência, sempre com a palma da mão virada para a pessoa. Não fica com o corpo fechado quando você estiver comunicando, com os braços fechados, com a perna fechada, com o corpo como se você estivesse se protegendo, porque isso passa um sinal de insegurança. Você não consegue imaginar, por exemplo, um palestrante explicando um conteúdo para 5.000 pessoas com um braço fechado desse jeito. E por que você faz isso quando você está conversando com alguém? Quando você estiver comunicando com alguém, sempre vira o seu coração, o seu peito para aquela pessoa. Tenta ter o máximo de contato visual possível, sabendo quebrar isso nos momentos certos. E uma dica legal para você também ter uma linguagem corporal forte é você tentar fazer mímica enquanto você estiver explicando. Você tentar ilustrar com as suas mãos o que você está tentando passar de ideia para a pessoa. Isso é uma coisa muito interessante de você aplicar também. Outra coisa muito importante para você fazer: exclua gírias e maneirismo. Pensa no seguinte: quanto mais limpa a sua comunicação for, menos ela vai criar bloqueio na mente das pessoas. Uma das coisas que mais vai criar bloqueio na sua comunicação e fazer a pessoa criar uma barreira mental entre você e ela sobre a sua ideia, sobre concordar com o que você está falando ou não, é especificamente as suas gírias e seus maneirismos. Principalmente se você tem gírias que não fazem parte do estilo de vida ou da região daquela pessoa específica. Eu, por exemplo, tive uma dificuldade absurda no começo, quando eu aprendi isso, a limpar a minha comunicação. Porque, eu não sei se você sabe, eu vim da zona leste de São Paulo, então eu tenho gíria de paulista 100%. E eu falo, mano, parça, nossa, é cada coisa que, se eu não presto atenção nesse tipo de coisa e começo a me comunicar do jeito que eu me comunicava há alguns anos atrás, a pessoa vai olhar pra mim e vai falar, é um nóia. Então é importante você excluir isso para você conseguir passar a sua mensagem com muita clareza. Olha só, agora deixa eu te dar uma dica que ela não vai no âmbito mais prático, porém ela é uma das dicas mais importantes e inclusive eu deixei ela intencionalmente pro final. Uma das coisas mais importantes para você ter uma comunicação poderosíssima é você falar com o seu coração, de você realmente conseguir entregar energia, você entregar entusiasmo, entregar tesão naquilo que você está falando. Quando você consegue fazer isso, não tem como, é como se você criasse um campo magnético em volta de você, capturasse a pessoa para dentro dele e deixasse ela aqui, junto contigo, fisgada, pronta para ouvir o que você tem para falar. Quando você comunica com entusiasmo, fala com entusiasmo, não sei, é uma coisa que as pessoas conseguem sentir. Não importa se você tá pessoalmente com a pessoa
ou se você tá por telefone com ela, numa chamada na internet, ela consegue sentir o seu entusiasmo. E olha, uma coisa talvez não óbvia para você, só que muito importante. O melhor ouvinte sempre vai ser o maior comunicador. Você entender com quem você está conversando, quais que são os objetivos, quais que são os valores, o que que aquela pessoa quer da vida dela, o que que ela se interessa em conversar, disparadamente é a coisa mais importante para você conseguir ter uma comunicação poderosa. Não adianta você querer falar para quem não quer ouvir. E quando você consegue se colocar muito mais no lugar de ouvinte, conhecer mais aquela pessoa que você está comunicando, entender mais sobre ela, é aí que você consegue literalmente dar um tiro de sniper, falar as coisas certas no momento certo para a pessoa certa, usando todas as técnicas e habilidades que eu te passei aqui, e dessa forma ter uma comunicação extremamente poderosa. Vê esse vídeo quantas vezes for necessário, ele vai ser extremamente importante para você daqui para frente. Eu sou Leandro Dan e a gente se vê no próximo vídeo.